Jesus cura. Poxa, nós recebemos um toque de Deus. A gente entendeu que a gente é inteligente, já conseguiu entender. Aí só que a gente vai flertar com o inimigo. Ao ponto de esfriarmos e começar a transferir culpa para todo mundo. Culpa da igreja, culpa do pastor, culpa do louvor, culpa da minha esposa, essa treva, culpa desse homem aí que não faz nada. Terceirizando culpa e ninguém bate no peito e dizer, sou eu, é eu o meu problema. É eu que não oro, é eu que não jejuo. Eu nem quero perguntar, porque daí eu vou me descabelar, eu me mato. Se eu perguntar se tem gente aqui que infelizmente passa 7 dias, 6, que não lê Bíblia, eu como pastor me mato. Como nós vamos morar no céu, uma igreja de um povo, de um filho que não lê Bíblia? Eu fico desesperado. No livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. E depois nós vamos ler Marcos 8, 22. Quem encontrou, diga amém. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, olha só, se alguém quer vir após mim, aí Jesus libera 3 princípios. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora tem uma... Amém. Até aqui. E depois nós vamos entrar em Marcos 8, 22. Me intrigou essa semana passada, quando eu li ainda, eu fiz essa palavra, estava ali, eu aprimorei um pouquinho o esboço. Tá tudo bem, Jesus, essa é uma palavra assim batida que talvez você não precisava nem abrir a Bíblia. Poxa, eu tô já quantos anos na igreja? Eu já decidi te seguir. Eu já quis, né? Eu já recebi, Jesus fez um convite, eu recebi através da vida do pastor, ele frequenta a igreja. Poxa, essa palavra aí, talvez você estava ouvindo agora dizendo, pô, de novo, essa palavra já está batida há muito tempo. Mas olha o efeito que traz aqui. Eu me perguntei essa semana. Antes de nós entendermos, ou para melhor compreendermos, o que Jesus está querendo dizer, Jesus dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, nós precisamos entender que Jesus não está obrigando. Se alguém quer vir. Jesus está dizendo assim, ó, é te permitido, talvez o livre-arbítrio te dá direito de você dizer não. Porque Jesus agora está dando a pré-condição de uma continuidade dessa palavra. Jesus largou a mensagem, largou o convite. Aí depois que Jesus fala, a primeira coisa é isso, negue-se a si mesmo. E eu preciso, e aí essa palavra aqui diz, negue-se a si mesmo. E aí nesse momento, eu orando, eu pensando, Jesus, nessa continuidade da vida, eu estou 29 anos nessa batida. 27 anos de batismo, mais 2 de namoro com Jesus. 29 anos que eu frequento a igreja. Poxa, eu já me neguei, já entreguei. Só que nesse momento eu entendi Jesus procurando alguma coisa na minha vida. E eu preciso entender o que eu preciso ainda negar para mim ter esse acesso com Jesus. Para mim ter essa vida abundante que nós estamos falando, para que eu entre em lugar de celebração, para que a partir de então eu seja amigo de Jesus e Jesus possa atender talvez as minhas orações, eu preciso identificar algumas coisas que principalmente elas estão me roubando de Deus. E o convite de Jesus, como continua sendo a pregação de João Batista, é essa. Os coaches têm uma pregação. Hoje, né? Cadê a Júlia de novo aí? Lê ainda, Júlia, as caixinhas de promessa? Todo dia tem. Outro dia eu preguei o versículo da caixinha de promessa da Júlia, estava do lado, está dentro da Bíblia. Era Deus confirmando contigo, Júlia. Mas que bom, eu já falei sobre isso, né? Nós tínhamos que ter 2 caixinhas de promessa. Uma só de promessa e a outra só de te direito. Porque muitas vezes é palavra de Deus, louvado seja Deus, longe de mim, como é que eu vou ministrar algo contra a palavra? Mas às vezes Jesus, eu não posso fazer, eu não posso, enquanto tu não regularizar a tua vida, não botar as coisas em ordem, não vai acontecer. É uma promessa para outro tempo, para alguns anos, mas para hoje não. Porque há um desalinhamento. Então, nesse momento, a gente olhando assim, né? Como eu usei essa expressão da Júlia, porque firmou agora, rotulou, né, Júlia? Caixinha de promessa. A gente acessar hoje a internet,
Tem uma palavra, você coloca o título do que você quer ouvir, você vai ouvir. Palavra de motivação. Tem pastores, tem homens de Deus assim que são profundos no conhecimento. Que eles vão ministrar assim com um poder sobre a sua vida, de entrar no seu coração, na sua mente, porque eles têm o dom da palavra, inclusive. Mas às vezes está lá ou um pastor pregando de manhã, ministrando uma palavra para milhares ou milhões de pessoas. E aí a gente, eu tomo posse disso. Ninguém toma posse de uma pregação de João Batista. Ninguém toma posse hoje de dizer assim, eu tenho uma palavra de Deus. Arrependei-vos. Quem que quer ouvir uma palavra? Assim, hoje eu saí aleluiado da igreja. Eu ouvi a palavra de Deus. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino de Deus. É tipo assim, muda de vida. Muda as tuas práticas. Para de enganar, para de roubar. Se você quer, porque arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Se você não quer perder sua salvação, trate de ser íntegro, fiel, honesto, justo, longânimo, carregado de amor. Para de ser avarento. Não deseja a mulher do próximo. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Aí a gente fica odiando pessoas, torcendo contra, disputando o tempo todo, entendendo que para Deus nos levar num ambiente, eu tenho que derrubar que eles estão na minha frente. Não precisa disso. Por isso que muitas vezes há uma confusão. A Bíblia já diz, o povo de Deus se perde pela falta de conhecimento. Quando você entende os princípios daquilo que a Bíblia está querendo construir, e nós vamos receber esses princípios, nós vamos fluir dentro da palavra de Deus. E a prova disso é Davi, que muito confundiram, não toqueis o ungido do Senhor, e não é isso que estava dizendo. Era Davi respeitando processos. Está sobre mim uma palavra, Deus já me ungiu rei. Eu fui o escolhido porque Deus já rejeitou Saul, mas ele não vai morrer pela minha espada. Eu não ousaria matar o ungido do Senhor. Não vai ser pela minha espada que ele vai morrer. Um princípio de quem conhece, que é íntimo de Jesus, que é amigo de Deus. É nesse sentido. Então, a partir desse momento, está sendo construída uma plataforma de uma integridade, de um lugar, de um princípio, de um ato de honra, por dizer, eu não preciso fazer força. Não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. Vai acontecer, desde que eu, como eu ministrei aqui, não vou me desviar para a direita, não vou me desviar para a esquerda. Eu vou guardar aquilo que Deus me deu. Eu vou anunciar o evangelho todo dia. É isso que falou a Josué, que eu ministrei alguns domingos atrás. Isso é a garantia, não vou precisar fazer força. Aquilo que é meu vai chegar. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Eu não vou precisar correr atrás dela, como o Edson disse, ela vai me alcançar. Eu vou ser um homem bem-aventurado. Sobre mim vai ser manifestada a glória de Deus. Porque pela árvore conhece os seus frutos. Não tem como a árvore má dar bons frutos e nem uma árvore boa dar maus frutos. Vai dar segundo a sua saúde e também a sua espécie. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Só que aí, imagina agora, vou ir na igreja, eu já estou numa luta, estou numa prova. Já está difícil as coisas. Aí vem o pastor, aí a gente acredita que vai receber a palavra do coach. A gente vai receber a palavra do YouTube. Aí chega na igreja, nós vamos ouvir uma palavra dizendo, te arrepende, né? João Batista, vai para o deserto. João Batista, ele já filtrou uma classe de pessoas aqui. Ele saiu dos holofotes. Eu tenho uma mensagem de Deus. Quem quer ouvir a Deus vai ter que se conectar comigo. Porque eu tenho a palavra e eu não quero ficar no meio de multidão. Eu vou me retirar e ele vai ao deserto e diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muda de vida, tem uma transformação sobre a minha vida e a sua, é isso que a Bíblia está nos garantindo. Por isso que Jesus agora está dizendo assim, negue-se a si mesmo. Eu tenho que entender o que Deus está me pedindo agora. Jesus está dizendo, Marcelo, você aceitou o convite? Aceitei. Negue-se a si mesmo. Você precisa abandonar essa frieza, essa incredulidade. Você precisa tirar esse medo que não te deixa romper. Você não consegue avançar porque você está amedrontado. Talvez você está engessado. Talvez é uma cultura que homem não foi Deus. Por que eu sempre digo todo domingo aqui?
Não fique, pelo amor de Deus. Se você ama a sua vida, não fique com o que eu estou pregando, em nome de Jesus. Muitas das palavras que eu tenho, olha quanto tempo eu estou falando dentro de uma linha de raciocínio, fundamentada na Escritura, por isso que ela não é uma aberração. Mas leia a Bíblia, chega em casa e olha se faz sentido ou não faz sentido o que eu ouvi hoje do pastor. Porque é a palavra que edifica, é ela que gera a transformação em a vida. Não é a pregação do YouTube, do pastor aqui. Leia a Bíblia, faça sentido, procure nas Escrituras. E se eu falar uma heresia, você vai receber como um pão de Deus sobre você? Como homem, eu posso estar equivocado e você vai receber como a própria boca de Deus? Sendo que você é o maior agente responsável pela sua própria vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É nesse sentido, então, que nós temos que entender o que Deus está querendo construir na vida dos seus filhos para esse tempo. Então, Jesus faz exatamente esse convite, dizendo, Marcelo, tu precisa te negar, cara. Tu vai ter que abrir mão, talvez, de planos, de sonhos, de desejo humano, para você viver o que eu tenho para a sua vida. Mas comportamentos precisam estar diante de ti. De um verdadeiro soldado. Aí ele faz, como é que funciona depois de negar? Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É um movimento. Agora eu quero convidar você para abrir no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. Livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Colocou no telão lá? Está aqui. Eu vou lendo para nós ganhando tempo. Olha só o que nos diz, Marcos 8, 22. Então, chegaram a Betsaida. Ele trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. 26 e último, e Jesus mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Amém? Nós vamos aprender alguns princípios aqui essa noite. Quando nós mergulhamos, entramos no estudo da palavra de Deus, naquilo que o Senhor está querendo comunicar, não é apenas uma leitura, é um recado. E todo recado de Deus, toda ação de Deus, ela vem carregada de princípios, de pérolas que Deus está deixando. E significa que para Deus estar fazendo algo, para Deus estar pedindo algo, faz sentido para Deus. Se Jesus está colocando e a Bíblia está narrando, dizendo algumas coisas, acontecimentos, fatores históricos principalmente, significa que isso faz muito a valer aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Jesus então ele está ali em Betsaida. E a Bíblia diz então que trouxeram até Jesus esse homem, esse cego. E a Bíblia diz então que quando trouxeram até diante de Jesus, a Bíblia vai dizer assim que Jesus tomando esse homem pela mão, talvez assim nós parafraseando um pouquinho, Jesus estava sentado, ensinando ali. Estava diante de um público, Jesus ministrando sobre eles. E aí chegou, deu uma pausa naquele momento de ensino, só parafraseando, só para nós viajar um pouco na narrativa. E aí de repente agora dizer, Jesus, nesse meio de ensino, cara, nós temos um movimento diferente do que está acontecendo aqui. Existe um cego. E aí as pessoas que trouxeram esse cego até Jesus estavam dizendo, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Não tem médico, não tem remédio, mas o milagre está junto de você, o milagre está junto de ti. Na verdade, a gente já viu o Senhor fazer tantas coisas que, se Deus quiser, esse cego pode ser curado agora. E aí então, a Bíblia diz então que trouxeram ele até Jesus. E se nós fôssemos olhar, Jesus poderia de uma forma muito simples, levantar a mão, estender a mão, dizer ser curado. Mas esse é o ensino de Jesus, é aqui que nós vamos tratar hoje. É Jesus, então, ele se move, porque a Bíblia diz que pegando esse homem, esse cego pela mão, ele tira de dentro daquele ambiente. A Bíblia vai dizer que Jesus tira ele da aldeia. E o que poderia ser a aldeia? A
A aldeia talvez poderia ser um lugar de incredulidade. Talvez Jesus estava vivendo resistências diante dos seus ensinos até aquele prezado momento. Talvez Jesus estava diante de uma dificuldade. Talvez Jesus estava vendo que aquele povo não cria. Ou então aquele meio de aldeia poderia ser o que favorecia aquele cego. Talvez ele era sustentado porque ele ia diariamente a esse lugar. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus toma ele pela mão e tira daquele ambiente, esse é o momento que nós precisamos entender aquilo que Jesus está querendo dizer. Existem lugares da nossa vida que Jesus não vai fazer milagre, ainda que nos aproximamos de Deus até que nós íamos sair de ambientes. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus toma ele pela mão, tira da aldeia, tira daquele meio, e eu não sei de forma mais clara talvez o que poderia ser que fez esse movimento de Jesus, mas a grande questão é, não fez ali naquela instância, naquele momento. Houve-se um movimento de Jesus de tirar do ambiente. Jesus levou ele para um outro lugar. E a Bíblia vai dizer então para fora daquele ambiente. E aí algumas coisas aqui, poderíamos dizer como forma humana, não faria sentido. Mas teologicamente tem resposta, mas a gente não vai ter tempo. E a Bíblia diz então que depois que Jesus, no versículo 23, então levou para fora da aldeia, a Bíblia vai dizer que então Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Você consegue entender, de um sentido natural, Jesus cuspir, a saliva de Jesus ter contato com o olho daquele homem, né? Ainda que cego, talvez fechado ou aberto, sem conseguir ver. E a Bíblia diz então que depois Jesus, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E olha como a cura ela é progressiva. Poxa, o próprio Jesus estava diante de uma situação de milagre. Imagina, Jesus pegou, né, por uma razão, cuspiu, a saliva de Jesus tocou o olho daquele homem. E aí, é tipo nós agora vamos orar por que um enfermo seja curado, que haja uma restauração, que haja uma vida. E aí Jesus faz uma pergunta, talvez, de quem já pregou e ministrou, o maior medo que a gente tem é esse. Aí, a dor, sarou, aí, curou. Tá doendo, não tá doendo mais, você quer ouvir? Não, tinha dor, mas não tem mais. Tava com o enfermo, toca aí nos nódulos aí. Aqui dentro já aconteceu isso. Pessoas que os nódulos sumiram, fizeram exame e não tem mais. Era isso que a gente estava ouvindo. Aí dizer, toca aí. Não, tem, ainda, meu Deus. Mas eu orei, eu ministrei no nome de Jesus. E aí nesse momento o próprio Jesus, vivendo uma experiência, imagina, já fez tantas coisas, tantas questões históricas. E aí Jesus conversa com aquele cego, e aí? Você está enxergando agora, fora da aldeia? E aí esse homem ele vai dizer, não, olha só, vejo pessoas, mas elas parecem como árvores que andam. Uma visão embaçada, uma visão não clara. E aí Jesus então vai dizer assim, então Jesus novamente, Jesus voltou e pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, depois do segundo movimento, ficou restabelecido. E aí agora então, o que acontece? E distinguia tudo de modo perfeito. Aí Jesus no 26, concluindo, dizendo assim, ó, e Jesus mandou para casa. Então dizendo assim, não volte mais, recomendando-lhe, não entre mais na aldeia. E essa é a pergunta que eu me fiz, o que tipo de cenário essa aldeia significa? Jesus estava vendo coisas talvez que esse homem recebendo benefícios, vivendo num ambiente, mas aquilo era maligno talvez para ele, fazia mal para ele, mas talvez benefícios encontrava. Aí Jesus está dizendo que para milagres acontecer, não basta apenas se aproximar de Jesus. Nós vamos ter que sair de lugares, talvez de cadeias, de comodismo, de sentimentos, de frieza, abandonar pecado. Inclusive, eu tenho dito isso nesses dias, o óbvio precisa ser dito. Recebo, faço gabinete, pessoas, pastor, eu estou com um problema. Não, você não tem um problema. Você tem um pecado. Por isso que Jesus não consegue mais curar nesses dias. As pessoas não têm pecado, têm problema. Eu tenho problema de... Não vou dizer palavra aqui, né? Porque tem... Eu estou com um problema de rede social. Eu estou com um problema porque, pastor, isso é de família, não consigo ver o sexo oposto assim, que é um imã. Eu tenho um problema porque a vida que eu sonho, que eu quero, é a vida que eu vejo o meu irmão vivendo. O carro que ele tem, não quero ter um igual, quero dele. A casa, a vida, o ministério. E Deus não consegue transformar a vida da pessoa, sabe por quê? Porque não tem arrependimento, porque ela não consegue entender que é um pecado, ela tem um problema. Não é problema, é pecado. Tiago diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, orarem pelos outros.
Confessai vossos pecados uns aos outros, confessai vossos pecados e orai pelos outros para que tenham cura. Nós estamos confessando pecado a Deus, andamos como homens perdoados, mas enfermos, porque a conclusão de Tiago é, para que nós sejamos curados, confessa o teu pecado, orai uns pelos outros, precisa receber oração depois de ter confessado para ter cura. Então estamos andando como homens perdoados, mas doentes. E a gente não sabe o que acontece, pastor. Eu vou na igreja, eu faço tudo direitinho, eu honro e tal, eu não falto culto e tal. Eu já falei outro dia, eu faço tudo religiosamente, talvez esse é o problema. A gente faz tudo de forma religiosa. A gente continua nas nossas aldeias. A gente frequenta a igreja, a gente trabalha ministerialmente. O grande problema nosso é que nós permanecemos na aldeia. Talvez a aldeia foi aquela que as nossas empresas que Deus nos deu, para ela estar de pé hoje, a gente trabalha pelo mercado negro. E é difícil sair da aldeia, dar a mão para Jesus, andar em fidelidade, em retidão. Talvez o sair da aldeia para alguns que se aproximaram, porque aí está a questão, a gente andava no mundo. Aí alguém nos deu a mão e trouxeram até a igreja, sentido figurado. Aí a gente entra dentro desse ambiente, porque alguém nos convidou. E aí, nesse momento, nós temos uma pregação, nós temos um louvor, nós temos uma essência, nós temos o amor, o carinho, a honra de te levar num ambiente de relacionamento com Jesus. Agora você está de mão dada com Jesus. Só que Jesus está dizendo, cara, não, Marcelo, desse jeito não vai dar mais, cara. Por isso que você anda cego. O lugar onde você está e as práticas que você está tendo é de um cego, você não consegue ver, cara. Aí lá na igreja o pastor, ele vai orar por você, e ele vai dizer, e aí você está enxergando, e aí você melhorou, e aí rompeu, e aí agora você está vivendo outra atmosfera, e você até pode dizer, comecei a enxergar, mas vejo o homem como árvores, não está claro a minha visão. Aí estamos tendo quadros de melhora, mas não cicatriza, não gera cura, a cicatriz, já existiu uma enfermidade, mas não está mais. É um casamento que não rompe. É um ministério que não avança. É 2 passos para frente, 3, 4 para trás. Na empresa. Que triste. A gente ouvir dizer assim, não dá para contratar crente. O crente tem desculpa para tudo. E a gente santifica o pecado que bota Jesus no meio. É difícil pregar para crente. Porque o crente santifica tudo. Ele tem uma palavra de Deus para tudo numa conversa. Ele santifica tudo. Tudo ele bota Jesus. Porque ele está querendo ser defendido pela palavra, por alguma coisa. Então o nome hoje, o cristão, ele perdeu esse rótulo que ele já teve. Como era bom antigamente, quando eu estou falando de mais de 10, 15 anos atrás. Negociar com crente não precisava de documento, cartório. Um aperto de mão já era o suficiente. Porque quem era crente de verdade. Quem era homem de Deus era homem de verdade. Eu já preguei, falei isso sobre... nas ministrações que eu falei aqui no começo do ano, sobre a igreja raiz. Nós cristãos perdemos essa essência. Talvez essas canções nós estamos aqui, se você ouvir numa próxima vez vai fazer mais sentido. Essa é a essência. Nós estamos em aldeias precisando dar a mão e Jesus nos tirar de alguns ambientes para a gente poder ouvir e receber cura e milagre de Deus. Talvez amizades que você tem amor por ela, mas elas não te aproximam de Deus, muito pelo contrário. Relacionamentos tóxicos. E tomara que não esteja acontecendo aqui, em nome de Jesus. Mas antes que você morra nas minhas mãos aqui, eu faço um velório espiritual, tomara que você não esteja numa igreja tóxica. Que essa igreja, eu como seu pastor, você está morrendo aqui dentro. E no reino do Espírito, pode ser que você vai ser velado aqui e eu vou ser o responsável. Então, antes que isso aconteça, eu queria te abençoar, procure um lugar onde você seja feliz. Encontre pasto, você receba uma palavra, você seja ativado e viva o melhor da sua vida para a glória de Deus. Mas eu e você precisamos, eu já sei quais as minhas aldeias. A incredulidade, a avareza, é um olhar, é uma vida, é um coração. Você não consegue celebrar a vitória do teu irmão. Trabalhou junto na mesma empresa, já era. Ele está no lugar que você gostaria. É ele que tem o carro que você queria andar. Só que se nós olharmos, Senhor, qual é a minha medida, o que o Senhor tem para... Eu quero receber o toque do milagre, eu quero enxergar, mas agora, pelo toque de Deus.
Efésios 1,4 fala: o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu já nasci nessa terra com o plano original de Deus. A pergunta é: por que eu e você não estamos vivendo? Por que não há um rompimento? Por que a gente já não está vivendo o extraordinário? Esse Deus que nos prometeu uma vida abundante, uma vida de celebração. Entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Talvez nós precisamos rever exatamente o nosso cristianismo. Não se permita ser amaciado o teu ego com pregações de YouTube, de mensagem, lá que você está procurando a caixinha da promessa. Não pare. Você que se una a Júlia e todo dia abre uma caixinha da promessa. E receba uma palavra de Deus. Quem nunca? Atira essa primeira pedra do ladinho da cama, que a Júlia conservou, né, Júlia? Tirava a palavra: o que Deus vai falar comigo? E Deus fala, porque é Bíblia, amém, igreja? Mas o contexto que eu estou querendo dizer é que hoje nós, como igreja, temos que rever algumas coisas. E o segredo é sair da aldeia, sair de aprisionamento, sair de ambiente, sair de lugares. É Deus, você se permitir dar as mãos para Deus e Deus te tirar dessa aldeia, porque aqui está dizendo pela palavra, depois que Jesus curou, e pela segunda vez ele então toca a mão e cura aquele homem, o cego, e Jesus pergunta, ele falou: agora ele enxerga de forma perfeita. Jesus liberou uma palavra sobre ele: vai e não entre mais na aldeia. Jesus está querendo dizer: cara, eu te tirei de um ambiente. Talvez antes, para alguns, vai dizer aldeia é alcoolismo. Talvez aldeia para alguns é drogadição. Talvez seria um crente. Eu ia dizer, mas daí pode ser que ofende, né? Então, eu ia dizer o crente relaxado. Eu ia dizer, mas daí, pastor, fui lá na igreja me chamaram de, né? Mas o crente descuidado. Crente preguiçoso. Talvez a aldeia é a frieza. Quem é que quer a presença de Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Deixa eu te dizer o remédio, o antídoto. Ainda continua sendo ler Bíblia. Essa é a maior profecia. A maior pregação não é do domingo, pastor. Jejum e oração. Ainda continua sendo relacionamento do crente com Jesus através desses pilares. Mas parece que a gente acredita que vai resolver das 7 às 9 horas, que vai resolver a minha vida. E aí pensa aquele dia, o pastor não pregar nada. O louvor também fazer esforço e as coisas não acontecer. Aí você vai voltar frustrado, dizendo: vou procurar uma outra igreja. Eu acho que, tu não sentiu um peso sobre aquele ambiente. Eu acho que, o louvor, não sei, tem alguma coisa errada. Eu fui no culto, mas não entrou, a palavra não falou comigo. Nada a ver, não sei, o pastor está desviado. E aí a pergunta é: como é que é a sua rotina? Como é que é o seu culto da segunda, da terça, da quarta, leitura bíblica, oração, jejum? Que ainda é o que permanece, faz o crente estar de pé. Como é que tá? Porque a gente está responsabilizando e dizer: eu só como se o pastor fizer uma comida e largar na mesa. Porque se eu tiver que comer, eu vou morrer de fome, vou ficar desnutrido. Então a igreja, ela precisa cozinhar para mim. E vou dizer: eu sou nojento, não como qualquer coisa não. Por isso que às vezes esse sentido de a gente dizer: tem alguma coisa, claro que tem errado. Tenha certeza, se você estava em dúvida, tenha certeza, tem algo errado. Mas ele começa a bater no peito. Começou comigo. Porque Jesus vem todo dia na viração do dia. Esse é o interesse do Pai, eu com pecado sem pecado. É eu que comecei a me esconder através de árvore agora, porque eu ouvi a voz do Senhor e tive medo. Então eu vou botar a roupa, vou me esconder. E Jesus, pela sua palavra aqui dizendo: cara, eu quero fazer coisa extraordinária, mas você tem que se permitir sair da aldeia. Agora, não tem uma continuação no texto a respeito desse cego. Porque Jesus termina dizendo: não entre na aldeia. Tipo assim, se você foi uma pessoa que tomou, não flerte com o pecado. A bebida não é para os outros, pode tomar um vinho, talvez, mas você não. Não volte para a aldeia. Você já recebeu cura no casamento, você sabe que se você continuar fazendo as mesmas coisas, Satanás vai matar, roubar e destruir sua vida. E essa talvez é sua aldeia. E você está flertando, fazendo de conta que vai administrar e vai dar certo. Não vai. Satanás vai
terminar de fazer o que ele já começou. Talvez a aldeia para uns é isso, você já pulou. Pastor, eu já fui em uma igreja, fui na outra, já é a quarta, a quinta, a 10ª igreja. Vai ter mais 20 e não vai ter mudança e transformação. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimente qual seja a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Isso, alguém tem que ler Bíblia. Quer dizer o quê? A Bíblia é muito clara. E a pergunta que eu tenho, que eu me fiz essa semana, é essa. Qual a minha expectativa a respeito do cristianismo? Eu não vou ter, eu lamento, se você congrega aqui e vem cada domingo para ser encharcado por uma palavra, ser ativado por uma palavra. Eu não tenho uma outra pregação. Eu não consigo. Eu não consigo. Para mim, eu leio a Bíblia, Jesus e Marcelo, do jeito que tu tá, não dá, cara. Se você não botar a boca no pó, se arrepender para ser a melhor versão hoje do que foi ontem e amanhã do que você está sendo hoje, não faz sentido. Não pense que vai dar, que não vai dar. Você vai ter que fazer muito esforço para chegar num lugar, correr contra o vento, nadar contra a correnteza. Para ter um acesso com Jesus, vai fazer muito esforço. Agora, se você mudar de vida, sair da aldeia, parar de flertar com o pecado, viver um evangelho genuíno, sério, verdadeiro, contínuo, que o crente vem uns dias, vem um mês, eu vou fazer um voto, um mês de fidelidade, não vou faltar um culto. Como se a vida fosse resolver em 30 dias. Às vezes são anos que palavras, eu falei aqui esses dias, eu recebi uma palavra há 19 anos atrás, e agora Deus ativou e eu comecei a viver coisas que eu ouvi 2 vezes, 19 anos atrás e uma agora, que confirmou tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Mas 19 anos de espera, que eu nem esperei, porque eu nem lembrei mais, que foi ativada quando o pastor veio orar por mim, lá da Bahia, botou a mão e começou a falar, e quando ele falou, o Espírito Santo lembrou, lembra de 19 anos atrás? Então imagina, a gente acha que num espaço assim, uma questão de mágica, vai acontecer, não vai. E é um perigo, claro que eu gostaria que acontecesse, mas nem sempre é assim. Então não flerte com o pecado, entenda que para sair desse ambiente, para viver o extraordinário, Deus vai ter que nos tirar da aldeia. Mas depois que Deus fizer a obra, não retorne mais, não flerte com o pecado. Pare de ficar negociando, vem num domingo, no outro não vem. Veio 2 sim, hoje não. Por que não sacrifica o serviço? Por que não sacrifica outras coisas? Níveis de prioridade. Você vem eu aqui, amém, igreja? Amém? Você veio para ouvir a palavra de Deus? É desculpa para tudo. A gente tem um argumento para tudo. A gente traz números. Eu tenho números, eu não posso, pastor Luiz, eu não consigo fazer aquilo. E já tem um ditado que diz, quem não quer dá desculpa, quem quer dá um jeito. E não é um privilégio de alguns. Estou aqui, a minha esposa está aqui, eu prego na presença da minha família. Às vezes eu fico aí, eu leio, todo ano eu leio a Bíblia toda. Eu leio a Bíblia de Gênesis, Apocalipse todo ano. Não, mentira, eu não posso mentir, o ano passado eu não li. Posso mentir, o ano passado eu não li. Às vezes, como é que tu faz, pastor, nessa correria, atendendo gente, trabalho, tudo? Acordo de madrugada. Acordo, vou no banheiro, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu pego a Bíblia e choro na presença de Deus e me renovo na presença de Deus. Lendo Bíblia, sacrificando sono. Quem quer vai dar um jeito, tudo que é prioridade você vai dar um jeito. E agora será que mas é porque tu é pastor, tu tem que pregar, daí eu seria um maior, eu usar a palavra de maldito, né, mas em nome de Jesus, miserável. Porque daí eu vou ler Bíblia para pregar para a igreja? Não, eu ler Bíblia para me relacionar com Jesus. O que Jesus... É isso que eu entendi, Jesus falou, Marcelo, tu vai ter que sair dessas aldeias. Marcelo, tu tá voltando para uma aldeia, cara, que eu já te tirei, Marcelo.
Cara, eu já fiz um milagre, eu toquei nos teus olhos. Cara, eu já te restaurei. Não dá mais. Essa aldeia que tu tá tentando, esse espaço que tu tá retrocedendo, tu tá voltando pra aldeia, cara. Tu tá se permitindo, tu tá flertando com o pecado. Cara, Satanás vai te derrubar. Se você não olhar e dizer de forma íntegra, se Deus já te livrou. Talvez seu casamento quase foi destruído. Já houve problemas agora, ou já teve pecado nesse casamento. Não flerte. Se Deus te tirou dessa aldeia, Deus te curou de uma cegueira, não flerte com o pecado. Talvez agora eu nem estou sendo mais pastor, estou sendo profeta nessa noite. Será que sinais têm que começar a acontecer? Como eu já falei coisas aqui. Que daí a igreja vai dizer, meu Deus, o pastor já vinha pregando. Pois é, será que Deus está anunciando do que o pecado já está à porta? Ou Deus já está afirmando o que vai acontecer porque Deus vai encontrar corações endurecidos? Pessoas que foram curadas, saíram do mundão. E agora eu não consigo entender a pessoa que está pensando, igreja ou mundo? O prazer do pecado, do momento, Satanás, ele enreda o ser humano. E depois que ele prepara tudo, ele derruba e é difícil se levantar. Se você hoje tem recebido ânimo, talvez hoje a sua visão não está tão clara como no segundo momento, mas pode ser que eu e você estamos aqui, estamos enxergando pessoas como árvores andando, é o primeiro movimento de um milagre de Deus. Talvez no segundo toque de Deus é que nós vamos enxergar as coisas claras. Mas só vai ser recebido o segundo toque se nós permanecermos. O segundo movimento do toque de Jesus para gerar o milagre foi esse, a continuidade. Então talvez a aldeia, para concluir essa mensagem, é isso. Não flerte com bebida, não flerte com droga. Eu me domino, eu posso estar no meio dos meus amigos, eu posso acessar ambientes, e eu não tenho problema. Eu jogo futebol, eu jogo, vôlei, sinuca, sei lá o que é. Eu tô num grupo do WhatsApp, aquelas porcarias chegando ali, você ali se ligando. 2 segundos, nem olhei, só vi 2 segundos, você já se ligou naquela imagem. E aí Hebreus 5,8 diz, digno entre tudo é o matrimônio, um leito sem mácula. E a gente deita naquele ambiente com a esposa da gente, com a cabeça lá naquele lugar e vice-versa. Aí, pastor, o que está acontecendo no meu casamento? Cara, a mulher da mesma forma, que isso? O marido. Gente, é tanta coisa. Sou pastor, eu tenho gabinete, atendo pessoas da igreja e fora dela. Eu sei que eu estou dizendo e existe. E eu também sou humano também. Eu tive que sair de lugares, eu não consigo, não posso ficar no grupo do WhatsApp. Não é porque eu sou um pastor, é porque eu tenho que cuidar da minha. Eu quero morar no céu. Aí eu vou jogar bola, os caras me mandam tudo quanto é coisa ruim naqueles WhatsApp. Não, vou ter que sair, eu já tenho mais. Tudo aquilo que vai me afastar de Deus, estou fora. Quem quer ser meu amigo, me empurra para Deus. Se você quer ser meu inimigo hoje, me tira de Jesus, está fora. Eu quero andar com pessoas que me levem para Jesus. Eu quero andar com pessoas perto de mim que me façam acessar o céu, que tem uma palavra de ânimo, de conquista. Ou então está em pecado, arrependido, dizer, pastor, me ajuda, vamos estar juntos. Mas quem quer construir de verdade? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Então só tem um jeito de nós continuarmos enxergando pelo milagre de Jesus. Não volte mais para a aldeia. Deus está falando nessa noite aqui. Não volte mais para a aldeia. Você foi curado. Você foi curado pelo próprio Jesus. Pensa, aquele homem podia estar quantos anos cego? Sem enxergar, sem ter, limitado. Olhando talvez como um miserável na rua. Alguém tinha que guiar aquele homem pela sua limitação. Aí naquele momento é como se estivesse dizendo, existe alguém que pode fazer por ti que o remédio, que o teu dinheiro, se é que tivesse, dinheiro não faz. Você já ouviu falar de Jesus? Ele pode curar, ele pode transformar, ele pode te dar visão. Então me leve até esse cara, esse Deus, esse Senhor, aí leva e Jesus faz a obra. Crentes lavados no sangue de Jesus. Se hoje você entrou aqui costeando em 2 pensamentos, te arrepende, volta à essência. Volta à essência. Se você está pensando em amar Jesus, continuar com Jesus ou sair da igreja, nessa noite Deus está te dando oportunidade. Você foi curado.
E a palavra continua sendo, não volte para a aldeia. Se você voltar, existe um ambiente que você já sabe o que te espera. Existe um cardápio naquela aldeia que você já comeu. Já te fez mal, você já foi para o hospital, já foi de destruição. Você já comeu daquela comida daquele ambiente. E hoje Deus te curou. Hoje Deus te restabeleceu. Hoje Deus te faz viver uma nova vida. Você tem perspectiva. Hoje você se permite sonhar, você se permite hoje, em Deus, poxa, Jesus pode fazer, Deus renovou o teu ânimo, Deus renovou a tua vida, Deus renovou a tua casa, Deus renovou o teu casamento, Deus renovou os teus filhos, Deus te deu um ministério, Deus te devolveu a alegria pela vida, talvez Deus te deu uma empresa, Deus te deu um bom trabalho, um bom salário, e aí nesse momento Satanás está vindo com uma bandeja, querendo te convidar para voltar para a aldeia, querendo te levar para os velhos ambientes, e você talvez está se permitindo acessar, flertando. Cara, eu e você não temos um problema, nós precisamos tomar, eu ia dizer uma palavra aqui, mas estão toda hora me corrigindo, nós vamos ser mais sérios, eu ia dizer, não é para falar, né? Eu ia dizer assim, ó, nós precisamos tomar vergonha na cara, mas daí pode ser que tem gente que vai se ofender, né? Não vou dizer, eu não vou dizer. Então nós precisamos, eu ia dizer, precisamos tomar vergonha na cara, mas não vou dizer. Porque a gente já sabe. Ou você vai mentir para você mesmo. Ah, só dá uma olhadinha. Ah, estou só olhando, é um padrão de beleza da mulher que é do outro. Do marido que é da outra. E ela não precisa congregar na igreja, ela é sua irmã também, tá? Se ela é filha do mesmo pai, talvez ela não congrega na mesma placa daqui, ela é católica, ela é cristã. E você está lá cobiçando a mulher do próximo. E Deus está lá vendo, a esposa da gente não engana. E o marido também não. Às vezes fazendo esforço para ter um lugar que você queria, deixando o outro se ferrar, falta de amor ao próximo, tudo isso Deus olha. E é uma aldeia, que nós precisamos ser curados, precisamos enxergar em nome de Jesus. Amém, igreja? Precisamos enxergar, precisamos abrir os olhos, eu preciso ver, eu não quero mais estar... Imagina o cego, alguém tem que estar me dando a mão, alguém tem que estar me carregando, eu não consigo ser dono de mim mesmo, eu preciso de alguém me auxiliando o tempo todo. Para me vestir, para ir no banheiro, para acessar lugar. Eu tô cego, eu não enxergo. Estou vivo, mas eu não enxergo. Aí é isso que eu quero dizer Aí Jesus cura. Poxa, nós recebemos um toque de Deus. A gente entendeu que a gente é inteligente, já conseguiu entender. Aí só que a gente vai flertar com o inimigo. Ao ponto de esfriarmos e começar a transferir culpa para todo mundo. Culpa da igreja, culpa do pastor, culpa do louvor, culpa da minha esposa, essa treva, culpa desse homem aí que não faz nada. Terceirizando culpa e ninguém bate no peito, dizer sou eu, é eu o meu problema. É eu que não oro, é eu que não jejuo. Eu nem quero perguntar, porque daí eu vou me descabelar, eu me mato. Se eu perguntar se tem gente aqui que infelizmente passa 7 dias, 6, que não lê Bíblia. Eu como pastor me mato. Como nós vamos morar no céu, uma igreja de um povo, de um filho, que não lê Bíblia? Eu fico desesperado. Imagina, eu como de uma comida do YouTube, eu entro em desespero, eu não sei lidar com isso. É minha fraqueza, estou confessando meu pecado. Somos crentes e não lemos Bíblia. Adivinha onde nós vamos morar? No céu. Não conhecemos isso, por isso você é enganado. Talvez até por mim. Não tem problema dizer isso. Falei a Bíblia. E me confronta, igual o pastor, eu quero te confrontar. Você é um herege. Por favor, me ajude. Você vai me ajudar a fazer isso. Pastor, o que você pregou ali não é isso que a Bíblia está dizendo. Me ajude que eu vou pregar melhor na próxima. Mas é isso, eu não sei que tipo de cristianismo nós estamos em busca. E eu não estou bravo, amém, igreja? Amém? Eu não estou bravo. Eu estou em crise interna comigo, estou dividindo talvez agora com vocês.
O crente tem que ler Bíblia. Eu tenho que lembrar o crente. Ó, gente, a gente precisa jejuar. Agora, para concluir, por causa do horário. Sabe a luta que você tem? Sabe talvez a aldeia que você está? Sabe a aldeia que eu estou? Jesus quer me tirar. Sabe o que Jesus quer fazer essa semana? Você não aguenta mais. Tá difícil. Parece até que não vai dar mais jeito. Jesus quer que a gente volte a jejuar. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você fez um propósito, dobrou os joelhos? Eu vou entrar na presença de Deus com um propósito. Eu não vou passar fome, eu vou jejuar. Eu vou jejuar pelo meu casamento, vou jejuar pela empresa, eu vou jejuar pelos meus irmãos, eu vou jejuar pela igreja. A gente está ajudando. Lá atrás tem uma cestinha com pedidos de oração. Nós estamos te ajudando. Se você não ora por um dos propósitos da igreja, tem lá, orar pela família pastoral, orar pelo ministério de criança, orar pelos ministérios. Pegue lá atrás na cestinha quando você for embora e ore essa semana, gaste tempo nisso, ore. Não espere alguém botar a mão na sua cara. Ore você. Você tem acesso, não precisa ligar para mim. Ore. Dobra os joelhos, Senhor, me ajuda. Não deixe Satanás roubar meu casamento, não deixe Satanás roubar os meus filhos, não deixe Satanás roubar o meu ministério. Senhor, eu não quero voltar para a aldeia. Agora que eu estou enxergando, pelo amor, me ajuda, Jesus. Satanás está investindo, mas me ajuda. Eu não quero voltar para a aldeia, eu não quero voltar a ser cego, eu não quero voltar a ser limitado. Foguete só tem ré do Elon Musk agora, né? Mas a gente dizia, foguete não tem ré. Porque daqui para frente já era. Só a eternidade. São crentes que vão ser contínuos, que Paulo, quando disse para Timóteo, foi isso. Sofra se preciso for como um bom soldado. O Senhor nos chamou exatamente para isso. Se nós quisermos ser crentes, só tem um jeito. Do jeito de Jesus. O Senhor não nos chamou para ficar massageando o ego. E nem eu tenho interesse. Gente, para concluir de verdade. Nem eu quero. Eu já falei aqui, isso não vai acontecer. Era um momento de crise minha que eu estava querendo buscar diante de Deus. Mas se fosse o caso que não vai acontecer, eu preferia fechar as portas e fazer outra coisa na minha vida. Do que tirar você da sua casa no frio, seus filhos, para você vir na igreja aqui para ficar ouvindo lorota, conversa fiada. Eu quero ver o Senhor sendo glorificado na sua vida, você ter uma vida transformada, seu casamento ser transformado, sua casa sendo transformada. Eu quero ver você sendo sal, dando sabor, eu quero ver você sendo luz no meio de escuridão. Sendo crente. Do jeito que Jesus nos salvou para isso. Nós temos uma jornada nessa terra. Fique em pé.